Olá, professor, olá, professora, tudo bem com vocês? Há uns dias eu postei uma aula que eu fiz sobre figuras geométricas no meu Instagram e uma professora que pediu se eu tinha esse plano de aula, enfim, se eu podia compartilhar isso com vocês. Aí eu havia prometido para ela, salvo engano, é uma professora do Pedro Xavier Teixeira, Jane, uma coisa assim, eu não me lembro agora, desculpa. Mas enfim, eu fiquei de fazer essa aula para ela, mas eu vou gravar em forma de vídeo. Eu acho que fica melhor para a gente compreender e entender como é que eu desenvolvo essa aula. Eu vou dividir em três vídeos pequenos, porque eu vou fazer a mesma aula com três abordagens diferentes, explorando coisas diferentes dentro da aplicação do Spike, certo? Vou fazer um corte aqui já para o Spike ficar maior. Eu já estou conectado no meu robô. O meu robô é este daqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. É esse robozinho aqui, tá? Pode ser feito com robô educador, pode ser feito com outro robô qualquer. A vantagem desse daqui é que eu fiz uma adaptação aqui na frente, ó, para colocar uma caneta. E aí, além de fazer a figura, né, ele pode riscar essa figura no papel, o que torna a aula mais interessante. Mas enfim, isso é só um adendo. Você pode continuar fazendo, você pode fazer com o educador, que não vai ter o menor problema. Mas qual que é a função da aula? Vamos lá. Eu vou explorar, primeiro, o movimento do robô, fazer girar graus, vou explorar o bloco de repetição, certo? E vou explorar o giroscópio do Spike, né? Porque dentro do Spike tem um giroscópio acoplado. Vamos comentar um pouco sobre esse giroscópio. Eu vou voltar lá para o robô um pouquinho, certo? Eu só ajustar o tamanho dele aqui para mostrar isso para vocês. Ok, estamos lá, estamos ao vivo. O que acontece? O Spike, a gente consegue entender alguns tipos de movimento dele. Então, clicando aqui, ó, quando ele está conectado, vocês vão perceber alguns valores aqui na tela. Que os valores são esses? São os valores de afagem, tá? De rotação e de guinada. O que é afagem, rotação e guinada? Rotação é quando o hub tomba de lado assim, ó. Vocês vão ver que o ângulo de rotação aqui, ó, está aumentando. Tudo bem? Agora, o que é a afagem? É quando o hub vai para frente ou para trás. Agora, guinada é quando ele gira em relação ao eixo com o hub na horizontal aqui, ó. Então, para a direita, vocês vão observar o ângulo de guinada aqui aumentando positivo. E para a esquerda, o ângulo de guinada está aumentando o quê? Negativo. Tudo bem? Tá. Dito isto, eu vou aproveitar esse ângulo para conseguir fazer minha programação. Como? Primeira coisa, vamos definir o movimento, né? O meu robô está conectado nas portas A e B. Então você vem aqui e busca as portas A e B. Lembrando que essa sequência define se ele vai para frente ou para trás, né? No caso aqui, A é o da esquerda, B é o da direita. Se eu inverter, ele vai para trás. Isso é básico para vocês, né? Vamos colocar a potência dos motores. A potência, para esse tipo de atividade, eu gosto de trabalhar com uma potência pequena, né? Para não. Para o robô ser mais preciso, enfim. Mas fica também a critério de vocês. Definiu a potência, definiu o movimento. Agora eu vou definir a guinada do robô como zero. O que é isso? Perdão, desculpa. Definiu o motor, definiu a potência. Agora eu vou definir o quanto ele vai andar para frente. Eu vou definir em centímetros. Vou pedir para ele andar apenas 10 centímetros. Após isso, a gente faz com que a guinada do hub seja zero. Basta definir aqui ó, a guinada como zero. Vocês vão observar agora que a guinada dele aqui está menos um. Deixa eu aumentar essa guinada. Olha lá, está 6 a guinada, certo? 2. Agora, quando eu passo essa programação para o robô, ó, passei, beleza, opa, ele andou para frente e a guinada nesse instante vale quanto? Zero. Tudo bem? Entendeu a ideia de zerar a guinada? Se vocês entenderam isso, tá tranquilo. Agora, eu vou pedir para girar.
No caso aqui, eu vou pedir para girar para a direita, certo? Total em torno do eixo, 100. O que vai acontecer? Eu vou até deixar o robô mostrando aqui para vocês verem isso. Ele vai andar para frente. Deixa eu só cortar aqui a câmera. Ele vai andar para frente, certos 10 centímetros, e vai começar a girar para a direita sem parar. Que o que está escrito aqui é isso, gira para a direita sem parar. Então a gente vai limitar esse girar para a direita. A gente vai fazer com que ele gire esperando até que algo aconteça. O que que esse algo aconteça? Lá nos blocos matemáticos, eu vou buscar o bloco maior que e vou pedir que o ângulo seja igual a 90. No caso aqui eu vou começar fazendo um quadrado, tá? Então, que é uma figura que fica mais fácil da gente entender. Ele vai virar em relação ao ângulo de guinada, certo? Então, eu vou pedir o sensor de guinada desse coisa, o ângulo de guinada medido aqui, ó. Vou tirar a arfagem e colocar a guinada. Novamente, eu vou executar o programa para vocês verem. Ele começou a girar, mas não para de girar. Porque eu só pedi para ele parar, esperar até que a guinada seja igual que a 90, certo? Mas logo após, eu não pedi para ele parar. Então agora, o robô está de novo na posição, pediu para executar, ele vai andar os 10 centímetros e parou com 90 graus. Ah, professor, eu já aprendi aqui fazendo a minha escola sem usar isso aí. Eu consigo fazer utilizando somente o bloco de girar e eu defino lá um tempo, ou defino um ângulo, ou defino uma rotação e ele para 90. Tudo bem. Mas aqui você compreende que a gente já está falando de matemática, maior que, eu poderia usar igual, ok? Tudo bem. Para virar um quadrado, o que nós temos que fazer? No caso aqui agora, para virar um quadrado, temos que repetir todos esses blocos aqui, ó, 4 vezes. Para repetir esses blocos 4 vezes, vamos buscar um bloco de repetição. Então, repetir isso que está aqui dentro 4 vezes. Deixa eu só diminuir um pouco aqui para todo mundo enxergar. Se eu repetir isso 4 vezes, possivelmente ele deve fazer um quadradinho aqui na mesa bonitinho. Então vamos lá. Fez uma vez, né, virou 90 graus, mais uma vez, 90 graus, mais uma vez, 90 graus e vai parar na posição que ele estava. Vocês viram que não está dando 90 perfeito, né? Então, para corrigir isso, a gente vai lá nesse ângulo de 90 aqui e mexe um pouco nele, diminui um pouco, aumenta um pouco, que vai ficar próximo do 90. Tudo bem, consegui fazer uma figura que é o quadrado. Agora, vamos explorar a matemática, porque no caso da robótica educacional, a gente tem que estar bem antenado que não é somente montagem de robôs, não é somente montagem de protótipos. A gente está aqui para explorar conteúdos, certo? Então eu vou explorar um conteúdo agora, deixa eu só minimizar a minha tela. Eu vou explorar um conteúdo que é o conteúdo de matemática. Cortei a tela aqui, deixa eu só fechar essa câmera para melhorar. Pronto. Olha aqui que interessante. Essa é a expressão que determina o ângulo interno de um polígono. No caso do quadrado, você tinha 4 lados. N aqui é o número de lados. Então, 4 menos 2, 2. 2 vezes 180 vai dar 360. Eu fiz a conta errada, né? 4 menos 2, 2. 2 vezes 80, 360, fiz certo, perdão. 360 dividido pelo número de lados 4 vai dar 90. Ou seja, o ângulo interno de um quadrado é 90 graus. E o robô vira 90 graus, porque estava em linha reta. Aí ele tem que virar 90 graus para o ângulo interno aqui, ó, dá 90 graus. Mas no caso do triângulo, o ângulo interno é 60. 3 menos 2, 1. 1 vezes 180, 180, dividido por 3, 60. Agora eu vou pedir atenção para esse detalhe aqui.
O que acontece? O robô estava vindo nessa linha vermelha. Quando chega aqui, ele tem que virar para essa aresta e essa aresta ter 60 graus entre elas. Para ter 60 graus, basta subtrair para virar e ter os 60 graus, basta subtrair 180 de 60, que vai dar 120. Então, no caso do triângulo, você tem que virar não o valor do ângulo interno. No caso do quadrado, coincidiu, né? O valor do ângulo interno ser 90 e ele virar 90, né? No caso do triângulo, ele tem que virar quanto? 120. Aí o pentágono, por exemplo, ele não tem que virar 108, porque 108 aqui é o ângulo interno, utilizando a expressão. Ele tem que virar quanto? 72, que é o que falta para 80. 180. Voltando lá para o nosso Spike, deixa eu só fechar esse quadro. Um instantinho. Voltando para o Spike, errei. Perdão. Que eu vou corrigir agora. Spike, Spike, Spike. Ok. Voltando lá para o Spike, o que acontece? Nós podemos fazer essa primeira aula simples com os alunos. Aqui a gente pede que eles comentem, né? O que é comentar? Você clica com o botão direito e aparece aqui, ó, adicionar comentário. Nesse comentário ele vai falar 3 vai executar um triângulo. Então 3 é um triângulo, certo? 4 eu já sei que é um quadrado, então não vamos preocupar com isso. Vamos pensar agora nos 5 lados, não é isso? 5 é um pentágono, certo? Comentou aqui. Agora aqui no lugar do ângulo ele faz um comentário também. Nesse comentário aqui, ó, para um triângulo, são quantos graus que ele gira? 120 graus. 120 graus. Lembrando que a gente está fazendo aqui um triângulo equilátero, tá? Se for um outro tipo de triângulo, a gente tem que mexer diferente. Para um pentágono, 72 que eu falei, 108, 72. 108, 72, isso mesmo. 72 graus. Certo? Essa primeira aula vai nesse sentido. O aluno só tem que fazer isso. E, por exemplo, você entrega para ele até o quadrado. E ele executa os cálculos para fazer pentágono, para fazer hexágono. Vamos tentar ver aqui um triângulo nesse robozinho, certo? Para ser um triângulo, deixa eu cortar aqui novamente a tela. Para ser um triângulo, nós temos que mudar aqui para quantas vezes? 3. E aqui, qual que é o ângulo? 120. Executou, vamos tentar enxergar o movimento de um triângulo. Andou em linha para cá, virou 120, andou para cá, 120, volta para a posição que estava e fica da maneira que estava. Certo? Pentágono, 5. E aqui tem que ser quanto? 72. Eu vou deixar ele mais de lado aqui. E vamos tentar contar os 5, né? Os 5 lados. Então vai. 1. Girou. Eu acho que eu deixei grande o lado, mas tudo bem, acho que vai dar. 3, 4, 5 e vai girar e parar na posição que estava. Essa é a primeira aula. Então, perceba. Não estou falando só de montar um robô e ver a figura. Eu estou falando de matemática. Eu estou falando de conceitos de matemática. Você pode explorar de forma mais simples. Eu aqui coloquei de uma maneira que o aluno veja a matemática acontecendo dentro do programa. Que ele veja a matemática viva aqui dentro. Tudo bem? Essa aula ficou até mais longa do que eu esperava. Na próxima eu vou explorar esse mesmo programa com outras possibilidades. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado dessa. Assistam as próximas e vamos que vamos.